As minhas vacas se levantaram todas ao mesmo tempo, me encarando com um olhar diferente que eu nunca tinha visto. Como se soubessem que algo sombrio se aproximava. Naquele instante, senti uma presença. Algo que não pertencia a este mundo. Olá! Meu nome é Philip Hascheider e eu moro em uma fazenda em Wisconsin onde criamos gado de corte a pasto. Também sou escritor. Já publiquei mais de 32 livros e o mais recente é justamente o que vou comentar hoje. Era uma manhã de outubro, por volta das 11 horas, quando me tornei, sem querer, um especialista em morrer, mas também um especialista em esperança. Sem qualquer culpa ou escolha minha, eu estava morto, caído no chão da sala de ginástica do hospital local, por mais de 6 minutos, logo após terminar uma série modesta de 20 flexões de braço. Por que isso aconteceu naquele momento, naquele lugar específico, com tanta ajuda por perto e não uma hora antes, quando eu estava sozinho no pasto da fazenda? Naquele mesmo dia, eu tinha ido verificar nosso rebanho de 27 cabeças de gado. Essa foi uma pergunta que me perseguiu por muito tempo. Por que ali? Por que então? Por que não em outro lugar? Toda manhã eu fazia o mesmo. Caminhava entre eles, acariciava, falava, sem problema algum. Mas naquele dia, algo estava diferente. Quando cheguei a uns 90 metros, eles estavam todos deitados na grama. Uma vaca me viu, levantou de repente, olhou fixamente para mim, ergueu as orelhas e disparou correndo pelo campo, até parar uns 200 metros adiante e virar-se, ainda me observando. Isso chamou a atenção das outras. Quem conhece animais, sabe. Logo todas se levantaram, olharam para mim e correram até onde ela estava. Ficaram lado a lado, todas me encarando, como se tivessem visto um fantasma. Achei aquilo curioso, mas não dei importância. Voltei para casa, pois tinha marcado de trocar os pneus do carro numa oficina da vila, a uns 20 quilômetros dali. Planejava ir para a academia do hospital depois do concerto, para fazer meus exercícios diários. Mas, quando cheguei à cidade, percebi que tinha tempo sobrando. Então, em vez de virar à direita para a oficina, virei à esquerda e fui direto para a academia. Estacionei, desci para o vestiário, troquei de roupa, cumprimentei os 5 funcionários que estavam lá e comecei o treino. Fiz meus 20 movimentos na máquina de braço e, ao me levantar, algo muito estranho aconteceu. Olhei para os meus antebraços. Ambos estavam formigando, como se tivessem adormecido. Num instante eu estava em pé, e no seguinte, estava em outro lugar, outra dimensão completamente diferente. A melhor maneira de descrever o que senti é como se eu estivesse sentado em uma superfície fluida, flutuando em ondas, mas não eram ondas de água, eram ondas de energia, vibrando em minha direção, atravessando-me, envolvendo-me. Quando olhei para minhas mãos, percebi que não tinha mais o corpo que reconhecia. Eu via apenas uma forma translúcida de mim mesmo e aquilo não me pareceu estranho. Pelo contrário, era reconfortante, agradável, natural. À minha frente havia algo indescritível. Uma esfera dourada, tão brilhante que parecia conter 10 milhões de sóis comprimidos em um único ponto. E mesmo irradiando aquela luz intensa, eu sabia que podia tocá-la sem ser queimado. Dela emanavam ondas energéticas douradas, que se espalhavam em todas as direções. E, sobre sua superfície, pequenas luzes prateadas surgiam, como fagulhas de um fogo de artifício, disparando por todos os lados. De alguma forma, eu sabia, sem ninguém me dizer, que eu estava diante de uma inteligência suprema, um amor absoluto, uma consciência que enviava aceitação, acolhimento, paz. Eu compreendia que o que via era a fonte de toda a criação, o Criador divino, o princípio de tudo, chame como quiser. E isso me trouxe conforto, mas também curiosidade. Eu ainda não sabia por que estava ali. Então, olhei ao redor.
Era difícil definir direções naquele lugar, porque não existiam tempo, espaço, nem orientação como conhecemos. Mas, ao meu redor, vi o que só posso descrever como uma infinidade de universos e dimensões, suspensos naquele espaço eterno. Como se cada universo fosse comprimido em uma folha de papel e colocado lado a lado, se estendendo infinitamente em todas as direções. Cada um desses universos estava conectado àquela esfera dourada por filamentos luminosos, formando uma espécie de teia cósmica, por onde fluía o amor e a energia do Criador. Olhei para trás e vi o infinito, um horizonte sem fim que, quanto mais eu observava, mais nítido se tornava. E entendi, naquele instante, que era dali que todos nós viemos, todos carregamos, dentro de nós, a centelha divina, o DNA desse Criador. E o carregamos onde quer que estejamos. Enquanto isso, de volta à academia, havia paramédicos e enfermeiros lutando para me reanimar. Eu não podia falar com eles, não podia dizer: "Está tudo bem? Deixem-me ficar." Porque onde eu estava, tudo fazia sentido. Tudo era paz. E então, num piscar de olhos, eu voltei. Retornei do que foi a viagem mais longa da minha vida, uma jornada que, aqui, durou apenas 6 minutos. Acordei 8 horas depois, sem entender o que havia acontecido. Minha esposa Mary estava ali, aos meus pés, me tocando suavemente. Vi também meu enteado, minha filha e o noivo dela. E por um momento, não fazia ideia de quem eram, nem onde eu estava. Era como se eu ainda estivesse entre dois mundos. Só percebi que algo havia acontecido quando vi o relógio na parede, marcando 8 horas. "Isso não pode estar certo?" eu disse. 8 horas da noite. A confusão era total. Mais tarde, chamei isso de confusão interdimensional, porque minha consciência parecia ainda presa àquele outro plano. Levei semanas para voltar a andar e meses para processar tudo mentalmente. Anotei cada lembrança, cada detalhe, mas não contei a ninguém. Achava que ninguém acreditaria. Afinal, eu tinha vivido com um pé neste mundo e o outro na eternidade. Quando finalmente recebi o relatório médico e descobri que estive clinicamente morto por pouco mais de 6 minutos, fiquei chocado. Eu tinha certeza de que havia estado ausente por séculos. Uma das coisas mais profundas que aprendi é que nossos corpos são muito mais do que carne e ossos. O que realmente nos dá vida é aquela centelha interior, a alma, o espírito. Foi ela que partiu quando meu corpo ficou no chão. Quando o coração voltou a bater, tive que retornar, porque o corpo ainda lembrava o que fazer. Alguns meses depois, entendi por que voltei. Numa noite, minha esposa me contou o que eu havia falado dormindo. Ela anotou o que ouviu. Eu dizia, repetidamente: "Eu não acredito. Eu não acredito." Quando ela perguntou o que eu não acreditava, eu respondi, ainda inconsciente, que o motivo de eu ter voltado era para ser um condutor de esperança para quem não tem mais nenhuma. Naquela hora, entendi tudo. Se eu tivesse caído lá no campo, ninguém me encontraria a tempo. Mas eu desmaiei exatamente onde havia ajuda. Nada foi acaso. Eu voltei porque tinha algo a cumprir. Compartilhar esperança. Não é sobre ego, é sobre propósito. Desde então, aprendi que estamos aqui para aprender. Não para sermos punidos, nem para sofrer. Estamos aqui para evoluir através da experiência física, algo impossível de vivenciar apenas em nosso estado espiritual. Eu gosto de pensar que, em 1951, peguei uma saída da autoestrada energética do universo e entrei nesta dimensão, nascendo como Philip. E quando o combustível do corpo acabar, voltarei a essa estrada luminosa, rumo a outra experiência, em outro lugar. Porque a essência, o que realmente somos, nunca morre. Acredito que seguimos aprendendo, renascendo, evoluindo,
até que nossa alma complete seu ciclo. Então, nos tornamos guias para outras almas. E, se posso deixar duas lições com quem ouve minha história, são estas. Primeiro, o amor. Reconhecer a divindade em cada pessoa que cruzamos, seja ela quem for. Segundo, a esperança, porque é ela o caminho que todos podemos escolher seguir. E essa escolha está sempre ao nosso alcance.